Olá, galera. Hoje eu trago esse exercício do Cefet do Paraná. Um exercício bem interessante, tá? E antes de iniciarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtirem o vídeo. Vamos lá para a resolução. O exercício fala o seguinte: as sequências AN, onde tem os termos log de 1, gente, percebam que aqui não tem uma base, então quando não tem uma base, subtende que é na base 10. Log de 0,001, log de 729 na base 1/3, e continua, né? Porque tem reticência, significa que a sequência continua. E Bn igual menos 1/9, menos 1/3, menos 1, reticência. E aí a questão quer saber o seguinte: a diferença entre o 10º termo de AN e o 9º termo de Bn é, e aqui você tem as alternativas. Pessoal, antes da gente iniciar a resolução, eu só queria chamar a atenção em alguns pontos dessa questão. Essa questão, para a gente resolver ela, a gente tem que entender primeiro de log, de PA e de PG. Esses tipos de questões que unem esses conhecimentos, né, você precisa saber desses conhecimentos para resolvê-la, cai muito no Enem. Então, é por isso que eu falei que essa questão ela é interessante, porque ela engloba conhecimentos de 3 tópicos da matemática, 3 tópicos diferentes, para a gente conseguir resolver elas. Tá? E como aqui a ideia, né, a resolução é justamente com foco no Enem, então vocês percebam que esses tipos de questões o Enem usa muito. Só queria dar esse toque para vocês, então vamos lá para a resolução. Primeiro, a gente vai encontrar quem é a sequência AN. Tá? A sequência AN é dada pelos termos log de 1, log de 0,001, log de 729 na base 1/3 e reticência. Né? Então a gente precisa encontrar quem é o log de 1, o log de 0,001 e o log de 729 na base 1/3. Então eu vou começar por log de 1. Então eu sei que log de 1, como não tem uma base, né? Então se não tem uma base, a gente subtende que está na base 10. Log de 1 na base 10 é igual a x. Isso implica que o 10, né? A gente dá um peteleco aí no 10, para o outro lado, onde o x fica no expoente do 10. Então a gente tem 1 igual 10 elevado a x. Isso implica que, gente, a gente tem uma potência no qual o resultado dela é igual a 1. Então, 10 elevado a x é igual a 1. Qual é o valor de x? Qual é o valor de x que eu coloco aqui que torna esse resultado igual a 1? É x igual a 0. Tá? 10 elevado a 0, a gente sabe que é 1. 10 elevado a 0, isso é 1. Agora, a gente vai para o log de 0,001 na base 10 igual a x. Eu vou chamar aqui de x1. Isso implica que vai ser 0,01 igual a 10 elevado a x1. Gente, mais 0,001 eu posso reescrever isso como uma fração. Vai ficar 1 sobre. Depois da vírgula não tem 3 dígitos, então é 1 sobre 1000 igual a 10 elevado a x1. Beleza. E essa fração eu posso reescrevê-la dessa forma, que é o seu inverso. Então isso vai ficar 1000 elevado a menos 1 igual a 10 elevado a x1.
Mais 1000 eu posso reescrever como? Posso reescrever em forma de potência. Então, isso vai ficar 10, né, elevado ao cubo, elevado a menos 1, igual a 10 elevado a x1. Aqui é um produto, então eu posso fazer esse produto nessa multiplicação. Então, isso implica que vai ser 10 elevado a menos 3 igual a 10 elevado a x1. Gente, aqui a gente chegou em um denominador comum, né? A gente tem ambos os termos, tudo na base 10. Se a gente chegou em ambos os termos, tudo na base 10, agora a gente trabalha só com os expoentes. Então, concluímos que o nosso x1 é igual a menos 3. Então, o segundo termo nada mais é do que menos 3. Tá? Agora a gente vai para o terceiro termo, que ele é log de 729 na base 1/3. Isso vai ser igual a x3. Isso implica que vai ser 729 igual a 1/3 elevado a x3. Isso implica que vai ser 729 igual a... Eu posso reescrever essa fração como seu inverso. Então, vai ficar 3 elevado a menos 1, que multiplica x3. Isso implica que 729 vai ser igual a 3 elevado a menos x3. Gente, a ideia agora aqui é... Aqui eu tenho 3 nesse lado da igualdade. E no outro lado eu tenho 729. Então eu tenho que transformar esse 729 em algo parecido com esse lado da igualdade. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, fatorar 729, para ver se eu consigo colocar esse número em uma potência no qual a base é 3. Fatorando 729, já vou começar a dividir por 3, né? 729 dividido por 3 vai dar 243. Isso por 3 vai dar 81. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, 729 a gente pode reescrever como sendo 3 elevado a 6, que é igual a 3 elevado a menos x3. Ok, agora a gente chegou em uma igualdade no qual um lado eu tenho uma potência que tem base 3 e no outro eu tenho outra potência que tem base 3. Então eu vou esquecer as bases e trabalhar agora só com os expoentes. Então eu tenho 6 igual a menos x3. Vou multiplicar em ambos os lados por menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes 6 vai ser igual a menos 1, que multiplica menos x3. Menos 1 vezes 6 vai ser menos 6. Menos 1 vezes menos x3, menos com menos mais, então isso vai ser igual a x3. Logo, o nosso terceiro termo da nossa PA nada mais é do que x igual a menos 6. Então, a n ela é 0, menos 3, menos 6, e ela continua. Gente,
Perceba uma coisa. Do 0 para menos 3, eu fiz o quê? Somei menos 3. Né? De menos 3 para menos 6, mais uma vez, somei menos 3. Então, a razão aqui, ela é menos 3. Beleza? Para quem não lembra como é que a gente encontra a razão, aqui é o x1, aqui é o x2 e aqui é o x3. Para me encontrar a razão, basta fazer a subtração do termo posterior menos o anterior. Então, se eu fizer x2 menos x1, isso é igual a menos 3 menos 0, isso é igual a menos 3. Se eu fizer x3 menos x2, isso é igual a menos 6 menos 3, isso vai ser menos 3. Agora a gente vai para a sequência Bn. Bn, ele é dado por menos 1/9, menos 1/3, menos 1 e continua. Gente, essa sequência ela é uma PG. Por quê? Percebam que de 1/9 para 1/3, que é o primeiro termo para o segundo, eu multipliquei aí o quê? 1/9 por 3, né? Se eu multiplicar 1/9 por 3, eu vou chegar em 1/3. 1/3 para menos 1, multipliquei por 3 também. Então, fácil visualizar que a nossa razão Q é menos 3. Mas se vocês quiserem verificar isso, fazendo a conta mesmo, eu vou chamar o primeiro termo de y1, segundo termo de y2, terceiro termo de y3. Para eu descobrir a razão, eu posso fazer a divisão do termo posterior pelo termo anterior. Então, y2 dividido por y1, ele é igual a menos 1/3 dividido por menos 1/9. Isso vai ser menos 1/3, que multiplica o inverso do segundo, né? O inverso do segundo é menos 9 sobre 1. Menos com menos, mais 3, ou melhor, 9 por 3, 3. Então, a razão nada mais é do que 3 positivo. Tá? Porque aí, aqui se eu multiplicar 1/9 por 3, vai ser 1/3. Se eu multiplicar 1/3 por 3, vai ser menos 1. E aí, sucessivamente. Então, a gente já sabe que a nossa razão da nossa sequência Bn é 3. Agora a gente pode resolver o que o problema quer. Porque o problema quer a diferença do 10º termo, An, menos o 9º termo, Bn. Então, eu vou começar a calcular o An. Então, como ele quer o 10º termo, então vai ser o A10 igual o A1, que é 0, mais 9 vezes a razão, que é menos 3. Para quem não lembra da formulazinha de calcular o 10º termo, enfim, ele é dado pelo A10, que é igual a 1, mais R vezes 9. Em outras palavras, tá? Eu tenho a N igual a 1 mais N menos 1, R. Quem é N? Eu não quero calcular o A10, então A10 é igual a 1 mais N, que é 10 menos 1, que multiplica R. A10 é igual a 1 mais 10 menos 1, 9R. Isso implica que isso é igual a 1 é 0, mais 9 vezes R, mas quem é R? Menos 3,
Isso é igual a menos 27. Logo, a 10 é menos 27. Agora, eu vou calcular o B9, né? Porque é o nono termo. Então, mais uma vez, AN, ou melhor, BN, é A1 que N menos 1. Essa é a fórmula geral da PG. Eu não quero B9? B9 é igual a 1 vezes Q elevado a N, mas quem é N? 9 menos 1. Isso implica que o B9 vai ser A1 vezes Q elevado a 8. Mas isso é igual a... Quem é A1? A1, já sabemos que é menos o nono, que multiplica 3 elevado a 8. Isso implica que 3 elevado a 8, 3 elevado a 8, ele é 6.561. Isso vai ser igual a menos 6.561 dividido por 9. Isso é igual a menos 729. Então, eu tenho A10 menos B9. Isso vai ser igual a menos 27 menos 729. Vai ser menos 27 mais 729. Isso é igual a 702. Alternativa correta, letra C.